Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AgroDaCast, um podcast que te leva informação de qualidade e que vai desmistificar temas ligados aos sistemas de produção agropecuária. E nesse 16º episódio, dentro dos temas voltados para a sanidade animal, eu, Alice Fontoura, junto com Inácia Silva, iremos abordar um assunto que pode se tornar uma dor de cabeça para todo criador. O animal está com fraqueza, apatia e falta de apetite? Cuidado, pode ter verme aí. Para iniciar, a criação de ruminantes é uma atividade de grande relevância social e econômica para o Brasil. Como já vimos em outros episódios, os bovinos, os caprinos e os ovinos representam uma das principais fontes de proteína para a população, sendo que a produção de carne, lã, leite e derivados vem crescendo a cada ano para atender à demanda do mercado consumidor. E como no Brasil boa parte da criação é feita a pasto, os animais estão sujeitos às constantes infestações pelos parasitas presentes nas pastagens. Inclusive, Inácia, alguns parasitas podemos ver, como os carrapatos, e chamamos esses de ectoparasitas. Mas tem os parasitas que vivem dentro dos animais, os endoparasitas, e que têm em seu ciclo uma fase de vida livre, que ocorre nas pastagens, e uma fase de vida parasitária, em que causa prejuízos ao rebanho. Você que nos ouve, sabe quais são as principais verminoses que atacam o rebanho caprino, ovino ou bovino? As verminoses ou eumitoses, como também são chamadas, representam um grupo de enfermidades e afetam todas as espécies animais. Mas apesar de afetar grande parte do rebanho, os efeitos das parasitoses geralmente não são percebidos por grande parte de técnicos e criadores. Isso ocorre, Inácia, porque os animais têm mecanismos de defesa que permitem manter a população de endoparasitos sob controle. Sabia disso? E os sintomas vão se tornar aparentes em fatores de estresse, como escassez de alimentos, desmame, superlotação das pastagens e infecções simultâneas, que interagem e tornam os sintomas evidentes. Mas, Inácia, quais são esses sintomas? Bom, Alice, os sintomas mais comuns são o abdômen distendido, que nada mais é que barriga crescida, diarreia, anemia, edema submandibular, que você deve conhecer como papeira, além de perda de peso, desidratação, pelos arrepiados e sem brilho. Além disso, as verminoses podem ser broncopulmonares e gastrointestinais. A eumitose pulmonar é muito comum em algumas regiões específicas e se caracterizam por uma tosse frequente, corrimento nasal, respiração ofegante e taquicardia, ou seja, aceleração dos batimentos do coração. Já a eumitose gastrointestinal é frequente na maioria dos sistemas de criação. Todos os animais criados em condição de pastejo estão ou já estiveram parasitados por uma ou mais espécies de eumintos. E explica agora, Alice, para os nossos ouvintes, quais as formas de prevenção e controle desses parasitas no rebanho? Para evitar a disseminação de verminose no rebanho, devem ser adotadas algumas medidas como higienizar as instalações, retirando matéria orgânica e fezes, e limpar comedouros e bebedouros pelo menos a cada 2 dias. Fazer também o uso de esterqueiras, que é o local destinado ao depósito do esterco retirado das instalações durante a limpeza. Interessante. E ela deve ser feita longe das instalações e de fontes de água. E de preferência cercada para evitar o acesso de animais e pessoas. E assim a disseminação de doenças, né? Com esterco pode ser feita a compostagem, que tem muito valor de mercado. É importante também usar a quarentenária, ou seja, um espaço isolado das instalações principais para observar os animais recém-chegados e não misturá-los logo ao rebanho já instalado na propriedade. Outra medida de controle que pode ser utilizada é o manejo das pastagens. Por essa prática requer planejamento e tempo. Isso porque fatores como densidade populacional, idade dos animais, taxa de lotação e o tempo de descanso das pastagens está diretamente ligado à prevenção de verminoses. Pastagens com altas concentrações de animais apresentam também alta concentração de fezes depositadas, consequentemente, a grande contaminação do solo com ovos de parasitas. Uma estratégia importante nesse manejo é a rotação de pastagens, que consiste em dividir a área de pastejo em piquetes. Essa prática é vantajosa porque enquanto os animais permanecem em um piquete, os demais ficam em descanso para que as plantas se recuperem e quebrem o ciclo de vida dos parasitas. Alice, para finalizar esse momento, você tem alguma sugestão de estratégia que o criador pode utilizar?
Bem, Inácia, o criador deve saber que, associado a esses manejos, é importante ter um calendário de vermifugação, tomando os cuidados com a sua aplicação, que pode ser injetável ou via oral, cada uma com as suas características específicas. Animais que já estão muito debilitados devem ter tratamento diferenciado, como fornecimento de alimentos ricos em proteínas e energia antes da vermifugação, e caso seja necessário, alguma suplementação com vitaminas ou minerais. E agora, vamos dar início para aquele momento especial no nosso episódio de hoje. Talvez vocês já sabem o que é, pois eu e a Alice estamos juntas, não é? E aí, vamos lá conhecer o nosso convidado de hoje, no Momento com o Especialista? E nosso especialista de hoje é o professor Francelino Neiva Rodrigues, médico veterinário com doutorado em ciência animal pela Universidade Federal do Piauí, na área de produção de ruminantes, atuando como professor em agropecuária e zootecnia no IFPI Campus José de Freitas. Seja muito bem-vindo, Francelino, e obrigada por aceitar o nosso convite. Professor, o que é controle estratégico? E como o produtor pode associar vermifugação com manejo ambiental e quando vermifugar os animais? Inicialmente, eu quero agradecer o convite para participar desse projeto, parabenizar toda a equipe do projeto Agro da Cast, pela iniciativa e, desde já me colocar à disposição para contribuições futuras. O controle estratégico de verminose é um conjunto de medidas preventivas e curativas associadas para reduzir o impacto da verminose no rebanho de caprinos e ovinos. As medidas de controles, elas são tanto medidas relacionadas ao ambiente quanto medidas relacionadas ao animal. É importante lembrar que a forma de transmissão da verminose é via pasto. É a principal forma onde 95% dos parasitas que vivem no rebanho, eles vão estar na pastagem na forma de larvas, só esperando a oportunidade para que o animal venha se alimentar do pasto e esse parasita venha se desenvolver na forma adulta dentro do animal, causando os danos que a gente já conhece. Como medidas ambientais de controle da verminose, nós podemos citar o pastejo combinado e o pastejo alternado. O pastejo combinado é quando a gente se utiliza bovinos e caprinos ou ovinos na mesma área. O objetivo dessa combinação é que as larvas dos parasitas que fazem mal para os caprinos e ovinos, ao serem ingeridas pelos bovinos, elas serão destruídas no sistema digestivo do bovino. Assim como o pastejo alternado. Isso consiste de uma área de piquete, um piquete ser pastejado em um ciclo por um bovino e no ciclo seguinte ela ser pastejada por um caprino ou ovino. Isso acontece por quê? Pelo mesmo princípio do pastejo combinado. O bovino, quando ele pastejar naquela área, ele vai estar destruindo as larvas dos parasitas. Essa alternância também pode ser feita com fenação. Em um ciclo, realizar um ciclo de pastejo, no ciclo seguinte fazer uma fenação. Com isso, ao fenar o capim de uma área, retirar, você vai estar expondo essas larvas ao sol e elas irão dessecar e consequentemente, morrer. É bom lembrar, frisar bem, que o pastejo rotacionado convencional, onde o animal vai entrar no pasto a cada 28 dias, ele é um período de descanso insuficiente para a eliminação das larvas dos parasitas. Essas larvas, elas chegam a viver até por 90 dias, até 120 dias se for um clima mais frio na pastagem. Com isso, esse simples rotação de pastejo com intervalos de 28 dias, ele não é suficiente para reduzir a carga parasitária, devendo se associar outras estratégias para essa redução. Relacionado ao animal, a gente tem a seleção de animais geneticamente resistentes e a vermifugação. Porém, na vermifugação, a gente precisa ter alguns cuidados. Como selecionar os animais para vermifugação? Fala para a gente um pouquinho sobre o método FAMACHA e da resistência parasitária. A vermifugação, ela é o método de controle da verminose mais aplicado no rebanho. A vermifugação consiste em administrar um vermífugo, que geralmente é uma substância química, para matar, vamos dizer assim, matar os parasitas que estão no animal.
Porém, a vermifugação ela não pode, em hipótese alguma, ser tratada como único método de controle. Isso por quê? Porque com o passar do tempo, com o uso repetido do vermífugo, os parasitas eles desenvolvem resistência. Como que eles desenvolvem essa resistência? Na vermifugação, nem sempre, raramente, consegue-se eliminar todos os parasitas que estão no animal, certo? E ela só vai agir contra aqueles parasitas que estão no momento no animal, que é apenas 5% do parasita do rebanho. Como nem todos os parasitas morrem, aqueles parasitas que não morrem, eles não morreram porque eles têm algumas características genéticas que permitem que eles sobrevivam àqueles vermífugos. E essas características genéticas elas serão passadas de geração para geração, ou seja, um parasita vai passar para seus filhos. Então, os novos parasitas, filhos desses parasitas que sobreviveram à vermifugação, eles irão desenvolver resistência. Então, eles serão parasitas resistentes. Com o passar do tempo, chega um momento que a vermifugação não surte mais nenhum efeito, ou seja, aquele vermífugo que você está utilizando, ele não consegue mais reduzir a carga parasitária do rebanho. E isso é muito comum o produtor relatar que fez a aplicação de vermífugo e os animais não melhoraram em nada. Isso é indício de ocorrência de resistência antihelmíntica, ou seja, resistência ao vermífugo. Por conta disso, é recomendado que a vermifugação ela seja realizada de forma seletiva. O que é uma vermifugação seletiva? O objetivo dessa vermifugação seletiva ela é reduzir a quantidade de vermífugo que é utilizada no rebanho. Então, nessa vermifugação seletiva, iremos identificar os animais que estão doentes, ou seja, estão com a verminose, estão apresentando sintomas, necessitando de uma vermifugação, para que a gente faça essa vermifugação seletiva. E como identificar esses animais? Temos duas formas simples, né? Uma forma é o OPG, que é um exame laboratorial, porém esse, como o nome já citou, o exame laboratorial precisa de uma estrutura de laboratório, e uma forma muito simples que pode ser realizada no próprio aprisco, na hora do manejo, é o teste FAMACHA. O teste FAMACHA consiste em um cartão que ele vai ter 5 cores, e essas cores a gente vai comparar com as cores da mucosa ocular do animal. Animais que vão estar com cores mais pálidas, que vai corresponder ao número 3 a 5 do cartão, são animais que precisam ser vermifugados. Animais que estão com cores de mucosa mais rósea, que vai corresponder ao número 1 e 2 do cartão, são animais que não têm a doença, não precisam ser vermifugados. Com isso, a gente vai estar aplicando o vermífugo somente nos animais que precisam, atrasando a ocorrência da resistência antihelmíntica e melhorando os resultados do vermífugo no rebanho. E para finalizar, quais são os cuidados a seguir durante a vermifugação? A vermifugação é uma ação que ela precisa de planejamento. O primeiro passo na vermifugação é a escolha do vermífugo. Deve ser selecionado vermífugo que apresentem bom resultado de eficácia no rebanho. Vermífugos que já foram aplicados outras vezes e os animais tinham condições de alimentação boas, eles são indicativos de vermífugos que já não têm bom resultado. O ideal seria consultar um técnico para que o técnico pudesse fazer uma avaliação de resistência antihelmíntica no rebanho e pudesse indicar o vermífugo adequado. Quando não é possível fazer essa avaliação, o produtor por si só ele pode avaliar os resultados do vermífugo após uma vermifugação. Ao vermifugar o rebanho adequadamente, caso os animais não melhorem e estando em condições de boa alimentação, pode-se desconfiar que aquele vermífugo já não funciona. Vermífugos que já não funcionam no rebanho, geralmente são os vermífugos que já são usados há muito tempo, certo? Vermífugos que já são usados há muito tempo já são os maiores candidatos a apresentarem resistência antihelmíntica. Quando isso acontece, deve ser mudado o vermífugo, procurar utilizar um vermífugo que antes não foi utilizado. Ao introduzir um vermífugo novo e ele apresentar bons resultados, esse vermífugo ele deve ser utilizado enquanto ele apresentar resultados. Não se devem fazer, de forma alguma, a mudança repetida de princípio ativo. Um princípio ativo, enquanto ele prestar bons resultados, ele deve ser utilizado.
De maneira geral, os cuidados durante a vermifugação, ele consiste em cuidados relacionados ao animal. Durante o processo de vermifugação, a gente deve evitar o máximo possível estressar os animais. De preferência que essa atividade seja realizada no início da manhã, com os animais em jejum, e que se busque realizar um manejo calmo, eficiente, reduzindo o estresse dos animais. Isso é importante frisar, porque muitas vezes os produtores reclamam que o vermífugo ele causou um aborto nos animais. Alguns vermífugos eles podem sim causar aborto, mas a causa mais comum de aborto de animais relacionada à vermifugação é devido ao estresse e não ao vermífugo. Outro cuidado importante é com a dose. A dose ela deve ser aplicada corretamente de acordo com a recomendação do fabricante ou a recomendação do médico veterinário. Essa dose ela é sempre planejada em peso vivo, por isso que é importante que o produtor ele separe os animais em lotes, pese aqueles lotes, para ele ter ideia do peso médio de cada animal para aplicar a dose correta. A maioria dos vermífugos de uso oral, eles vêm numa dose de 1 ml para 10 kg, ou seja, um animal de 30 kg terá que receber 3 ml. E um cuidado importante é que nunca essa dose deve ser reduzida e muito menos aumentada sem a recomendação de um médico veterinário. Caso essa dose seja aplicada muito acima do recomendado, pode levar à intoxicação do animal. Então, pessoal, chegamos ao fim desse episódio. Novamente queremos agradecer a presença do nosso especialista Francelino e esperamos muito que vocês tenham gostado do tema de hoje. Aproveitem e nos acompanhem nas nossas redes sociais, no Instagram, @agrodacast, e lembre-se também que temos episódios transcritos no canal do YouTube. Aproveitem, lá para deixar aquele joinha, de se inscrever no canal e de ativar todas as notificações para não perder nenhum dos nossos episódios, tá bom? Um forte abraço e até mais!